Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aí a aula 9 do dia 1º de 6 de 2020, CLP1. Lembrando que essa aula aí, na verdade, era de sexta-feira. E vamos lá começar, né? Bom, começaremos aí pela revisão e já iniciaremos aí a linguagem ladder, ou ladder. Na revisão, pessoal, que foi basicamente na quinta-feira, sobre a quinta-feira, né? Nós vimos aí na aula anterior linguagem de programação e aplicações, né? Onde na linguagem de programação nós vimos aí o padrão, né? IEC 61131, dígito 3, no qual ele estabeleceu padrões aí para a fabricação de CLPs. Lembrando que antes disso, cada fabricante tinha lá seus métodos, cada fabricante tinha seu método de programação, e isso meio que engessava, né? Deixava as empresas aí com funcionários dedicados, né, para esses CLPs. Porém, quando havia necessidade de troca de CLPs por vários motivos, né, entre eles é, upload, né, atualização da linha de processo ou aumento de produção, esses funcionários teriam que fazer outros cursos para poder se adequarem aos novos CLPs, né? Lembrando que antes era todo despadronizado. Agora, depois desse marco, né, do IEC, todos eles foram padronizados, inclusive a linguagem de programação. E falando em linguagem de programação, né, nós vimos aí vários tipos, né, nesse dia. Nós vimos vários tipos de linguagem de programação e se destacam aí cinco, né, cinco linguagens. Só que dessas cinco linguagens haviam basicamente textuais e gráficas. As textuais elas eram lista de instruções e código estruturado, semelhante lá ao que nós vimos em C. E as outras eram gráficas, né? Elas se utilizavam aí de padrões gráficos. Dentre eles temos aí o diagrama de blocos e funções, temos aí a linguagem ladder, sequenciamento gráfico de funções, lista de instruções e texto estruturado. Esses são aqui, na verdade esses são os cinco, né? E nós vimos aí na aula de quinta-feira. Em cada um nós vimos o início, né, a introdução de cada detalhe deles. E vimos aí que dependendo da aplicação, né, ou seja, se for uma linha de processo simples, cabe aqui você utilizar a lista de instruções ou texto estruturado para poder você passar as instruções, né? Caso contrário, você tem que utilizar mais de uma ou outras aí para poder, só uma, quer dizer, gráfica, que dá para você acompanhar o que deve ser feito. E no finalzinho nós vimos aí as aplicações, né? Ou seja, era basicamente uma linha de instrução e estava escrito em cada código. E vocês viram lá que era simples, né? Alguns eram simples e tem uma lá que nem cabia você fazer. Portanto, dê uma olhada lá novamente se surgir alguma dúvida e verifique, né, o que pode acontecer. Bom, continuando, vamos aí começar a linguagem ladder. Vamos começar aí basicamente pelas algumas estruturas e depois nós vamos nos aprofundar na parte de lógica, né, que eu acredito que seja uma das principais partes introdutórias aí da linguagem ladder. Bom, inicializando, né, tipo de programação mais usualmente usado nos CLPs. Bom, aqui temos uma palavra desnecessária, né, mas tudo bem. Cada tarefa, lógica de controle, do programa é um ramo do diagrama ladder. O diagrama ladder é a representação do programa de forma similar a um circuito elétrico. Ou seja, temos aqui o circuito elétrico, um diagrama, né, um esquema do circuito elétrico, e aqui temos o diagrama ladder. O pessoal aí que já viu circuitos elétricos, talvez não tenham tanta dificuldade, né? Mas
Acredito que a maioria aí é do distrito, né, que eu perguntei na última aula. E vocês devem ter com certeza o básico da parte de circuitos, né? Então, eu acredito que vou ficar tranquilo quanto a isso. E temos aqui, né, é, a comparação, no qual temos basicamente uma chave, as entradas aqui e o motor. A alimentação, no caso. E da mesma forma temos aqui também, né, esses componentes, né? Temos aqui o motor e temos aqui as chaves. Qualquer coisa vocês podem até me corrigir, né? Tem gente que já tem bastante vivência, né? E que não tem problema, pessoal. A gente está aqui para aprender, não só vocês como eu também. Então, fiquem à vontade aí para contribuir com as nossas aulas. Lembrando que eu acho que agora vai ser bem equilibrado, né? Essa troca de conhecimento. Beleza? Bom, iniciando, né? Temos aqui a linguagem Ladder, foi a primeira que surgiu para a programação dos controladores lógicos programáveis, como eu tinha falado anteriormente, né? Por isso que ela é bem aceita, ela foi bem aceita, porque mesmo sendo diferente, as fabricantes antes do IEC 61131 dígito 3, ela já era bem utilizada antes, né? Por conta disso, né? Para ser aceito no mercado, seus projetistas evitaram uma mudança de paradigma muito brusca. Ou seja, o jeito de programar, pessoal. O paradigma é basicamente o jeito de programar as coisas. Né? São os métodos, no caso, são a sintaxe, a forma como se escreve. E consideraram na época que os técnicos e engenheiros, no caso vocês, eles eram normalmente encarregados da manutenção no chão de fábrica, então a linguagem LED ela deveria ser algo familiar para esses profissionais. E aí, ela foi desenvolvida com os mesmos conceitos dos diagramas de comandos elétricos, que utilizam bobinas e contatos. Por isso que muitos colegas aí já, como eu falei até para um colega aí, vocês têm a prática, eu estou entrando com a teoria. Logicamente que a prática é muito melhor que a teoria, só que as duas têm que caminhar juntas, né? Continuando, né, temos aí uma boa compreensão do método de programação em linguagem Ladder, incluindo blocos funcionais. É extremamente benéfica. Começando das vantagens, né? E, no caso, os diagramas de Ladder são fáceis de usar e de implementar e constituem uma linguagem de programação de CLPs bem poderosa. E aí nós veremos agora as vantagens e desvantagens, né? Com relação a essas definições. Bom, as vantagens da linguagem LED que ela possibilita né, uma rápida adaptação do pessoal por conta daquilo, né? Semelhança aí com os diagramas elétricos, né? Eles se preocuparam em não mudar muito para poder ser bem aceita. A possibilidade de aproveitamento do raciocínio lógico na elaboração do comando feito por flash. Isso é interessante, né? Porque caso, como nós vimos lá em lógica de programação, o computador ele não entende se nós falarmos com outra língua para ele. Mas a lógica a gente pode não conhecer a linguagem de programação, mas temos a lógica. Então, com a lógica, você consegue, com o tempo, passar tranquilamente para o computador que você quer que faça. Então, como eu falei no início, a lógica é a base de tudo. Com a lógica, vocês vão poder se comunicar com qualquer tipo de linguagem de programação. Porém, você aí vai ter que aprender, né, o paradigma, a semântica, a forma como tem que se comunicar, mas o mais importante você já tem, que é a lógica. Então, você unindo a lógica que você já utilizou, né, já aprendeu no início lá da disciplina, né, de lógica de programação, e seus conhecimentos práticos já em esquema elétricos ou entre outros conhecimentos que você já tem, vai ficar mais tranquilo você
vai ficar mais rápido se adaptar a esse a esses novos conceitos, né? Bom, é fácil a recomposição do diagrama original a partir do programa de aplicação. É fácil visualização dos estados das variáveis sobre o diagrama ladder, permitindo uma rápida depuração e manutenção do software. Logicamente que você vai precisar também entender como tudo funciona, né? E parte tudo daqui do raciocínio lógico, pessoal. E aí vem aquela situação, rastreamento de código. Você vai colocar na ponta do lápis, na chave 1 acontece isso, isso, isso. Depois vai acontecer aquilo. O que pode estar dando errado? Aí você faz o mapeamento do código. E nem nós fizemos lá no início do curso de microcontroladores e microprocessadores, na qual eu pedi para vocês fazerem, né? Eu dei o código para vocês rastrearem. Então, vai ser basicamente da mesma forma. Vocês têm que saber como funciona. Não como eu falei logo no início lá do curso de lógica e programação, a gente não vai reinventar a roda. A gente vai melhorar. A gente vai entender o processo, né, do programa e verificar o que pode ser melhorado e o que pode estar dando errado também. Então, vocês conseguem fazer as modificações necessárias entendendo toda a estrutura. Bom, seguindo aqui o próximo ponto da vantagem, né, temos aqui documentação fácil e clara, símbolos padronizados, como eu mostrei para vocês, né, durante as aulas da semana passada, né, temos aí símbolos padronizados e mundialmente aceitos pelos fabricantes de usuários, por causa lá do IEC 61131 dígito 3. Técnica de programação mais difundida e aceita industrialmente. Beleza? Essas são as vantagens aí de nós utilizarmos a linguagem ladder. Bom, as desvantagens, pessoal, sua utilização em programas extensos ou com códigos mais complexos é bastante difícil, né? Então, por isso que nós temos aquelas alternativas, né? Aquelas 5 linguagens de programação, aquelas 5 métodos, né, de programar. E dentre eles, talvez, dependendo do que você deseja fazer, talvez seja necessário você aprender mais sobre os outros métodos. Então, como eu falei, né, a gente está aprofundando aqui em linguagem ladder porque talvez a gente use bastante lá nos nossos laboratórios, mas tem aqueles outros 4 que, dependendo do que seja necessário fazer, você pode utilizar, né? Por conta disso aqui, dependendo do que você tem que fazer, tem lógicas que são bastante complexas e aí é necessário você escrever ou então utilizar outros diagramas. Programadores não familiarizados com a operação de relés tendem a ter dificuldades com essa linguagem. Bom, que não vai ser o caso de vocês, com certeza. E edição mais lenta, né? Beleza? O diagrama de contatos permite a implementação de funções binárias simples até que aquelas mais complexas. Então, temos aí, pelo conjunto de ações esquematizadas no diagrama de contatos, pode-se esboçar o programa a ser desenvolvido em linguagem ladder. Tem um colega que ele perguntou, né, se entre as formas de programar você podia gerar código, né? No caso, ainda não pesquisei sobre isso, mas eu vou procurar. E como eu já tinha comentado anteriormente, acredito que é possível, porque é interessante você fazer essas coisas, né? E uma chave pode estar em 2 situações, aberto ou fechado, que nós veremos aí a seguir como se dá isso. Então, começando aqui, uma das características, né, chave aberta, que quer dizer que uma chave está aberta ou com contato aberto, é o mesmo que dizer que ela não permite a passagem de corrente elétrica. Então, lembrem lá do circuito elétrico, né, fonte de tensão, a lâmpada aqui e uma chavezinha. Essa chave que não está em contato com o circuito aqui, né, ela está aberta porque não está em contato. Continuando, quando a chave está fechada ou o contato fechado, ela permite a passagem de corrente elétrica, como está aqui, pessoal.
Temos aqui a fonte de tensão, chave fechada, ou seja, em contato aqui com o circuito, fechando o circuito, e aqui a lâmpada sendo ligada. Bom, a linguagem, o diagrama de LED ele é lido da esquerda para a direita, de cima para baixo. O diagrama LED representa um ciclo de programa LED. Então aqui temos esse ciclo, ó, lê os status de todas as entradas e armazena na memória. Próximo passo, lê as entradas da memória e executa o programa, armazenando as saídas na memória. Atualiza todas as saídas e retorna lá para o primeiro passo. Bom, nós vimos mais ou menos esse ciclo aí, né? Logo nas primeiras aulas, que basicamente é lida, né? As entradas, é feito o processamento e depois as saídas são atualizadas e fica nesse processo. E aqui temos alguns símbolos básicos da linguagem LED. Temos aqui entrada com contato normalmente aberta, entrada com contato normalmente fechada, ou seja, estão em contato, bobina de saída, que é basicamente esse tipo de colchetes aqui. Aqui temos uma lógica, né, um exemplo lógico aqui, e basicamente só isso, pessoal. Eu vou dar uma parada aqui para depois continuarmos, porque já passou aqui bastante tempo.